Pessoal, então, boa noite, já são 7h30. Vamos começar a aula de hoje. Quem está presente, se pode, por favor, escrever no chat, autorizo a gravação ou não, para a gente já começar. Então, nessa aula de hoje, nós vamos terminar o que nós estávamos conversando na semana passada sobre o cartão de crédito. Eu quero agora focar mais na análise dos dois balanços de duas instituições financeiras, né? Uma administradora de cartão de crédito de uma cadeia de lojas e o balanço da administradora de cartões de crédito do Banco do Brasil, a BB Cartões. É só para a gente ter uma ideia de como é que as empresas fazem o gerenciamento da captação de recursos para aplicar nas suas operações e perceber as diferenças entre os dois tipos de empresas que administram o cartão. Um cartão de loja, que no caso é de uma rede de lojas do Rio Grande do Sul, a Quero Quero, tá? E a BB Distribuidora, a BB Cartões, que é vinculada ao Banco do Brasil, utiliza a estrutura do Banco do Brasil para vender os seus cartões e fazer os serviços vinculados. Então, a ideia aqui é entender o processo, como é que funciona, tá? Entender a estrutura da demonstração do balanço patrimonial e entender principalmente a origem dessas receitas e a classificação delas. Tá? É isso que vai cair na prova. Eu vou perguntar para vocês exatamente isso, como é que reconhece as receitas das administradoras de cartão de crédito, como eu vou perguntar das financeiras e dos bancos múltiplos. Então, para saber, tem que saber olhar o balanço e entender de onde vem o dinheiro que está sendo aplicado nas operações da empresa. Depois a gente vai falar do arrendamento mercantil. Então, hoje nós vamos abordar os conceitos, certo? O que é o arrendamento mercantil, como é que ele funciona, quais são as características dele. Na próxima aula a gente vai aprofundar um pouco o tema, porque é um assunto delicado, é um assunto complexo, tá? E que demanda um pouco mais de estudo do que, por exemplo, a gente está falando aqui do CDC ou do cartão de crédito. Tá? Então, tem outras questões que vão ser vinculadas aí para a gente estudar. Nesta aula, vai ter uma atividade valendo nota, tá? E vai ser essas questões que eu vou passar para vocês aqui. Tá? Um caderno universitário, como nós temos feito, fazer o upload, eu vou criar lá o link do upload para vocês fazerem. Tá? São 3 questões dissertativas, ou seja, vocês têm que dizer o que vocês entenderam na minha exposição, e junto com o que vocês entenderam, vocês vão colocar a sua opinião. Eu acho mesmo, que tem que ser assim, que tem que ser assado, e que é isso, isso, isso. Então, a partir das minhas explicações, do que eu estiver falando aqui, vocês vão responder essa questão, certo? Não tem uma resposta certa, definida, porque depois ela vai ser refeita com mais alguns conhecimentos que vocês vão adquirir na próxima aula. E aí a gente vai fazer a contabilização da operação de leasing dentro de uma instituição financeira e vocês vão perceber, né, quais são os impactos dessas contabilizações. A matéria é complexa porque ela é uma matéria de discussão há muito tempo. Então, por causa disso, nós temos que entender os problemas que estão vinculados ao reconhecimento, à mensuração e à evidenciação do leasing. Então, são essas 3 questões que vão ser colocadas para vocês quando eu começar a falar de leasing. Então, hoje, o que eu queria só lembrar que nós falamos na aula passada sobre o cartão de crédito. Ele é entendido como uma operação de crédito.
Mas ele só é uma operação de crédito para os bancos, não para a administradora de cartão. Por quê? Quem está autorizado a fazer financiamentos são os bancos. Aquela que vende cartões, ela presta um serviço que é um meio de pagamento baseado num limite de crédito. Ela atua como intermediadora entre o comprador e o vendedor para garantir que um tenha confiança no outro. Então, essa é a essência do cartão de crédito. Então, ele é um mecanismo para facilitar, incrementar os pagamentos e assim aumentar as compras, as vendas dos estabelecimentos comerciais, facilitando o acesso desses clientes que não são conhecidos do vendedor, né? Ele não sabe quem é, mas aí tem por trás uma administradora que já fez essa análise de risco, já sabe, e atribui a ele um limite de crédito para ele fazer compras. Então, é diferente de você dar dinheiro, emprestar dinheiro, ok? Agora, quando a compra vence, ou seja, no determinado momento, o portador do cartão tem que pagar. Nesse momento, se ele não tiver condições, recursos para pagar, ele vai entrar num crédito rotativo. Ele vai usar o limite dele, mas esse limite vai ser de quem? Não é da administradora de cartão. Esse limite é de um banco vinculado à administradora de cartões. Então, a administradora de cartões tem que estar trabalhando sempre com um banco múltiplo com carteira de crédito. Senão, ela não consegue bancar os pagamentos das compras aos vendedores. Isso é questão de prova, como eu falei na aula passada. Tá? Eu falei como é que os cartões são emitidos, para quem que é emitido, a questão da análise, aí vocês fizeram uma série de perguntas para mim. Né? As perguntas geralmente estão focadas nos juros, no custo do cartão de crédito, né? Por que os juros é tão alto, as dificuldades que a pessoa tem para negociar, eventualmente, a sua posição de devedor junto ao cartão de crédito. Foram essas as principais questões. Algumas questões também foram colocadas para entender como é que se concede um cartão de crédito, ou seja, o limite de crédito. Tá? E aí a gente volta a falar dos 5 Cs do crédito, né? Você tem um proponente com uma ficha cadastral, com um caráter, com uma capacidade de pagamento. Tudo isso é levado em conta para a administradora atribuir àquela pessoa um limite. Você pode comprar até R$ 1.000 com o cartão. Você fica me devendo 1.000. Se você não pagar ou pagar só uma parte, eu vou buscar um financiamento junto a um banco para que eu consiga pagar, logicamente, aquele vendedor da mercadoria que você comprou. Em 30 dias eu tenho que fazer o pagamento para ele. Ele vendeu para você, espera receber e acredita nisso. Então, se você não paga, eu estou pagando e a partir daí você está utilizando um limite de crédito que é concedido, negociado com um banco. Tá? Não é a administradora do cartão de crédito que faz isso. Ela é uma prestadora de serviços, ela é uma prestadora de um serviço chamado meio de pagamento. Então, nós falamos do que as empresas administradoras de cartões de crédito podem cobrar. Ela cobra serviços, ok? Lembrem-se sempre disso. E aí, eu vou abrir, então, o balanço de duas administradoras de cartões de crédito para vocês verificarem. Primeiro, qual é a fonte de recursos das operações dela? Segundo, como é a DRE dessas empresas? Vocês percebam que não vai existir a palavra receitas de empréstimos nem receitas de financiamento. É isso que eu quero focar aqui.
Então, eu coloquei no Moodle, dentro da aula do dia 5, né, este balanço da empresa Quero Quero. É uma rede de lojas lá no Rio Grande do Sul, tá? Que, como ela tem uma rede grande, tem muito cliente, ela aproveitou essa base de clientes para ampliar os seus negócios, e um deles é trabalhar com o cartão de crédito. Ele vai incentivar, o propósito desse cartão de crédito é incentivar as vendas na loja. Então, o importante aqui é vocês entenderem que esse cartão de crédito não é um cartão para conceder empréstimo para os clientes. É um facilitador, um incentivador das vendas das lojas, da rede de lojas. Então, ao observar o balanço, vou ampliar um pouquinho aqui, vocês vejam que ele tem uma posição de contas a receber de clientes. Então, esses clientes são os portadores do cartões que fizeram compra na loja. Tá? E, no passivo, eles têm lá as fontes de recursos. E aí vocês vejam as obrigações conveniadas ou partes relacionadas. O que significa isso? São as vendas efetuadas que serão pagas naqueles prazos que foi combinado na venda pelo cliente. Tá? Pode ser uma venda à vista, 30 dias ele te reembolsa a loja, mas pode ser vendas parceladas. E a ideia é justamente isso, facilitar o pagamento. Então, essas obrigações com as conveniadas, que somam aí 105 milhões, significa que ele, a administradora, assumiu a obrigação de pagar as compras efetuadas por esses clientes aí que ela tem a receber de 84 mil reais, de 84 milhões. Então, vocês percebam que... Professor, pois não. a dívida, então, essas obrigações com conveniadas é assumida pela administradora ou pelo banco que financia? Pela administradora? Pela administradora, está no balanço da administradora. É aí que eu quero que vocês entendam, tá? O cartão de crédito é um meio de pagamento, ela é uma intermediária. Ela utilizou o cartão para facilitar as vendas dessas conveniadas, que no caso é a rede de lojas Quero, como pode ser qualquer outro tipo de rede de loja que mantenha um cartão, que a gente chama também de crediário, tá? Então, nesse sentido que vocês têm que entender o que é o cartão de crédito. Facilitar a compra para o portador do cartão. Ele não tem dinheiro agora, ele vai ter no futuro, então ele utiliza o cartão, porque esta administradora de cartão, a Verde, ela analisou esses clientes. Esses clientes são compradores da loja Quero Quero. Fez uma pesquisa cadastral. A pessoa tem renda, a pessoa tem patrimônio, então atribui-se para ela um limite de crédito que será utilizado ou não por esse portador do cartão. Então, é isso que eu queria que vocês percebessem. E percebessem também a demonstração do resultado do exercício dessa administradora de cartões. Percebam o título da rubrica inicial da receita operacional líquida. Serviços prestados. Então, ela recebe o quê? Pelos serviços prestados. O que ela cobra? Ela cobra uma tarifa, uma anuidade. Ela cobra comissões pelo serviço que ela presta ao portador do cartão, eventualmente ela cobra uma anuidade, e para as lojas, ela cobra uma comissão por estar assumindo o risco pelas vendas feitas à vista para os clientes. É daí que vem as receitas da empresa. E aí vocês vejam qual é o custo que ela tem. Ela tem custo dos serviços prestados. Diferentemente de quando vocês forem olhar lá as financeiras, que a receita é de operações de crédito, né? E é o custo dos empréstimos que ela tem que levar para a DRE.
Então, vejam, ela é uma prestadora aqui, é uma prestadora de serviços que faz a intermediação entre alguém que não tem o dinheiro naquele momento, vai ter no futuro, e a lote que quer vender à vista ou a prazo. Ela pode também vender parcelado para o cartão. Lembre-se que o cartão, ele tem um limite lá. Então, se a pessoa faz uma compra em 5, 6 parcelas, ela vai poder pagar, dividindo esses valores, só que ela está utilizando o limite quase integral do cartão. Tem que lembrar disso. E à medida que ela vai pagando as parcelas, vai abrindo o limite para ela fazer novas compras. Então, isso que eu gostaria que vocês percebessem. E esta empresa, como vocês podem olhar aí, ela tem um capital próprio de 56 milhões, né? E o capital de terceiros em torno de 176, 177 milhões, para um circulante de 179 e um fixo, não circulante, de 54 milhões. E aí, o que a gente percebe dentro do não circulante? Uma palavrinha abreviada chamada FDIC. Tá? O que é o FDIC? FDIC é um fundo de investimento de direitos creditórios. Ou seja, ela investe em um fundo que representa alguma coisa que tenha a receber no futuro. Então, todas as empresas que têm uma carteira de recebíveis podem negociar no mercado, criar um fundo para adiantar essa carteira de recebíveis. Então, é mais ou menos isso o que é feito também pela Verde. Ela investe em FDIC. Qual é esse FDIC? Dela mesma, chama-se Verde Cargo, que ela criou a partir de uma carteira de recebíveis. Então, as possibilidades que as empresas têm de gerenciar a tesouraria, de gerenciar as suas operações de tesouraria, as suas finanças, é muito ampla. Então, ela não só tem um grande valor para receber de clientes, 84 milhões, tem um grande dinheiro, muito dinheiro em caixa ou equivalentes de caixa, que podem ser aplicações financeiras de curtíssimo prazo, porque, logicamente, ela tem que pagar as lojas. As lojas venderam, precisam receber. Então, na medida em que haja os vencimentos dessas obrigações conveniadas, ela vai lá utilizar os recursos que estão no caixa. Então, ela precisa ter realmente um volume razoável de disponibilidades. Então, essa é a gestão dessa empresa vinculada a uma loja, uma cadeia de lojas. Quando a gente for olhar a do... Professor, Pois não. oi, desculpa. Então, por exemplo, no lançamento aí da administradora, quando ela fosse pagar, ela ia pagar tipo do caixa para obrigação com conveniado e depois quando o cliente pagasse, ia vindo do contas a receber de Conta a clientes receber para obrigações. vira disponibilidade para ela poder honrar a dívida com as conveniadas, as vendas que a conveniadas fez, tá? Tá, A gente obrigada. olha agora a do BB Cartões. É uma administradora também de cartões, só que ela está vinculada ao Banco do Brasil. Tá? Então, ela tem uma outra estrutura de operações, ok? Então, eu queria só que vocês observassem, tá, que ela tem, dos recursos captados, a maior parte está em instrumentos financeiros. E aí tem que olhar a nota 5 para entender como é que ela classificou esses ativos em instrumentos financeiros. Tá? E apenas 18 milhões em créditos operacionais, ou seja, são os clientes dela. É aí que está uma grande diferença. E a hora que você olha aonde ela captou os recursos, ela trabalha com traveler checks, que são cheques de viagem. Ou seja, ela pegou dinheiro através de depósitos feitos por viajantes no mercado. Ela está utilizando este dinheiro para financiar as vendas com cartões ou as vendas com
a utilização do cartão de crédito internacional, porque o foco dela justamente é atender um público, dentro do Banco do Brasil, com maior poder aquisitivo, que utiliza o cartão em viagens. Então, ela tem um foco diferente e ela tem uma estrutura de captação diferente. Ela não tem que pagar lojas aqui. Ela tem que pagar a captação que ela fez de recursos externos, os traveler checks. E aí ela entra com alguns probleminhas, né, de captação e de descasamento de moeda. Ela é obrigada a tomar outras medidas. Mas como ela faz parte de um conglomerado absurdamente gigantesco, não há tanto problema. Só que, ao vocês forem olhar lá na situação da empresa, né, como é que ela está trabalhando, vejam a diferença em relação a quero-quero. Tá? Como ela tem um outro foco de receitas e um outro foco nos custos. Os custos dela são mínimos. Por quê? A estrutura dela é enxutíssima. Ela utiliza o Banco do Brasil. Os funcionários do Banco do Brasil trabalham vendendo cartões e atendendo os clientes do cartão. Então, nós temos essas duas coisas para observar. O que eu acho mais importante aqui é que vocês, ao lerem as demonstrações financeiras, ao lerem as notas explicativas que estão vinculadas, estão mostradas, ó. Você quer saber como é que se compõe essa receita líquida? Você tem que ler a nota 13. Quer saber quais são os custos? Tem que ler a nota 14. No balanço patrimonial, a mesma coisa. Eles explicam aqui na nota 10 como é que eles captaram dinheiro. Na nota 6, quais são esses créditos. Na nota 5, quais são os instrumentos financeiros. Então, por curiosidade, só para vocês se habituarem à leitura das demonstrações financeiras com uma forma mais crítica, isso ensina muito, tá, gente? Esse negócio dá um conhecimento para a gente do que está sendo feito, excepcional. Então, se a gente for olhar a nota 5, vejam só onde é que está aplicado o dinheiro do banco, da administradora de cartão, nesses chamados instrumentos financeiros. Tá? Estão em aplicações financeiras no exterior. Eles utilizam a agência do Banco do Brasil em Nova York para aplicar, porque as obrigações delas são em traveler checks que foram vendidos para os clientes. Então, veja, ela vai ter que honrar esses traveler checks no futuro, que estão com os portadores de cartões. Então, ela, para fazer um hedge, uma cobertura do risco cambial que ela tem na dívida em dólar, ela pega o dinheiro e aplica no Banco do Brasil, em Nova York, em dólar. Vejam como é totalmente diferente da quero-quero. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção nas informações que são passadas pelos contadores através das notas explicativas. A gente tem aí, dentro da disciplina, um tópico chamado análise de balanço patrimonial, né, ou demonstrações financeiras. Tá? Eu não vou entrar aqui numa discussão de como a gente vai montar, eu quero que apenas vocês percebam como a gente tem que ler o balanço, como é que a gente tem que ler as demonstrações financeiras dessas instituições. E, logicamente, isso vai gerar algumas dúvidas, tá? Essas dúvidas são legítimas e devem ser solucionadas, resolvidas por pesquisa. Muita pesquisa. Você pode olhar o manual de contabilidade de sociedades e criações, que está disponível na biblioteca, como pode olhar os
pronunciamentos contábeis, porque sempre os contadores são obrigados a dizer quais são as práticas contábeis lá no começo. O que ele fez, o resumo das práticas, o que ele está obedecendo, quais são os pronunciamentos que estão sendo observados. E aí tem vários conceitos adicionais para a gente compreender os números do balanço, as classificações que foram usadas, como é que foi reconhecido esses valores, como é que foram mensurados esses valores, né? E se corresponde essa forma de evidenciação ao que o usuário da informação contábil demanda. Então, é isso que eu gostaria de ressaltar aqui. Então, a gente sabe que as principais receitas das administradoras de cartões de crédito é a prestação de serviços através da cobrança de tarifas, anuidades, comissões, tá? E outros tipos de valores que estão aqui. Então, vocês vejam que existe uma relação de tarifas que são autorizadas pelo Banco Central. Ela não pode cobrar nada além disso. Então, tem algumas regras, né, para o funcionamento, para transparência, junto ao portador do cartão, junto ao credor das vendas para receber. Tudo isso tem que estar muito bem claro nas faturas que são enviadas para os portadores de cartão e aqueles borderôs que são encaminhados às lojas sobre as datas de crédito e as taxas que são cobradas, eventualmente as comissões sobre a gestão da compra, né? Então, aqui também eu falei sobre o parcelamento, né? A preocupação aqui é que a taxa de juros é muito alta, aí vamos lembrar de novo, tá? Por que ela é alta? Porque é uma dívida incerta, ela foi pega de surpresa, digamos assim. Então, requer que os bancos captem recursos no mercado spot, no mercado diário, que é uma taxa de juros muito mais alta. E como isso sugere um risco maior, o spread vai lá para cima. Tudo isso se acumula para que as taxas de juros compensem os riscos que estão sendo incorridos por esse tipo de financiamento, esse tipo de empréstimo ao portador do cartão. Então, é preciso tomar esse tipo de cuidado, tanto você, usuário do cartão, e você, gerente, administrador, funcionário do banco, na hora de fazer a gestão desse produto, dessa prestação de serviço. Então, vocês têm aí que podem avaliar, né, qual é a fonte de recursos, entender isso daí, entender que nós estamos com um meio de pagamento que auxilia o comércio, de um modo geral, a ampliar as suas vendas. Este é o princípio, né? É o princípio do crediário. Então, a partir daí, as lojas abriram também essa possibilidade de gerir cartões de crédito. Então, a gente tem o cartão dos bancos e temos os cartões de lojas. E eles, para conseguir convencer, né, as pessoas, eles agregam algumas características diferenciadas. Tem loja que, se você quiser o cartão dela, fizer uma proposta para o cartão dela, e ele for aprovado, ela te dá 10% de desconto numa compra. Entendeu? Ela cria algum mecanismo para você ser fiel à rede de lojas, né? A Renner, a Riachuelo, Pernambucanas, todas elas fazem isso. Elas abrem mão de uma receita, ou reduzem um preço, para conseguir o cartão e a sua fidelidade. E tem algumas lojas que ela não admite que você pague o cartão no sistema bancário, você tem que pagar na loja. Qual é o objetivo? É você voltar para a loja, passar pelas gôndolas, né? Passar pelas araras,
e, logicamente, ser tentado a comprar. Tudo isso é marketing, tudo isso está vinculado. Como eles agregam, né? A facilitação do pagamento, uma fonte de receitas adicional e uma estratégia de ampliação das vendas. Conhecendo o cliente, conhecendo a capacidade de pagamento dele, lembrem-se disso. Sem os 5 Cs, é fria. Tem que tomar todos esses cuidados. A gente viu aí a administradora, né? Vimos as demonstrações financeiras. Eu peço que vocês, quando tiverem tempinho, tá lá no Moodle, baixa, dá uma lida, tá? Para entender como é que funciona, para entender o sistema das administradoras de cartão de crédito. Então, vamos dar uma olhadinha, rapidamente, nas contabilizações que nós fizemos na aula passada. Por quê? É que eu quero que vocês lembrem que na prova eu vou cobrar isso. O que é receita de serviço e o que é receita de operação de crédito. Essas duas coisas são diferentes, uma versus a outra. Então, na planilha que eu tinha encaminhado, tem lá o resumo, né, do produto, alguns conceitos, eu falei na outra aula, que seria cobrado na prova, né? Aí, uma simulação de um deferimento de um cartão de crédito feito por um banco. Dentro do banco, então, você tem lá a administradora de cartões de crédito, e onde está sendo classificado. Por que isso, gente? Porque o Banco Central é o regulador dessa atividade de meio de pagamento. E a partir daí, ele coloca no COSIF lá as contas que segregam, identificam, mostram que está tendo operações de cartão de crédito. Então, eu dou aqui para vocês uma informação. A renda do cartão de crédito, anuidade, ó, tem uma conta específica. Tem que estar cadastrado aqui, quanto é que cobrou do cliente. Tá? Quando há uma utilização, o sujeito passa o cartão na loja, gera todo aquele mecanismo online, automaticamente, tá? O que acontece na administradora de cartões? Ela tem a receber o dinheiro do portador do cartão. Valores a receber, transações de pagamento. E automaticamente ela sabe que ela tem que pagar para a loja, no futuro, aquele valor da compra. Então, no ato da autorização do cartão de crédito, estamos contabilizando já isso. Além dessa contabilização, existe a contabilização das contas de compensação, que eu não entrei aqui, eu não vou fazer aqui. Mas existe, sim, um outro controle nas contas de compensação. E, em seguida, ela faz o quê? Olha, se eu estou prestando um serviço dessa compra aqui que foi feita de R$300, eu vou cobrar lá um percentual sobre isso. Né? Então, eu combinei, quando eu afiliei a loja ao sistema, para que ela aceite cartões de crédito, falei, olha, você vendeu, eu vou te cobrar 3% de taxa. Então, eu sei que eu vou receber de você, lá na frente, R$9 quando tiver entrando dinheiro na sua conta. Veja, eu vou receber. Vou receber o quê? Uma renda. Renda por serviços de pagamento. Veja como está bem colocado na terminologia da rubrica contábil, o que significa isso. Não é a mesma coisa que essa daqui em cima. Vamos dizer, então, que no vencimento, né, foi lá a fatura para o cliente, e ele tem uma conta corrente no banco, ele autorizou o débito, poderia ser
uma fatura sem autorização de débito em que ela fosse paga no boca do caixa ou poderia ser paga numa uma lotérica, por exemplo. Então, aqui eu estou liquidando a fatura com aquela conta, com aquele saldo devedor, zerando aquela conta que estava lá no começo, valores a receber e transações de pagamento. Então, o dinheiro está aqui. O dinheiro entrou, está no meu caixa, está na minha disponibilidade. Né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pagar esta empresa. Então, onde é que eu vou pagar? Eu vou tirar das obrigações por pagamento e vou creditar a conta da loja, depósito de pessoas jurídicas, tá? E vou cobrar aqui da pessoa física tarifas pelo serviço prestado, ou não. O que eu poderia cobrar aqui? Eu poderia cobrar anuidade, dentro da fatura. Professor, mas a anuidade não foi aquele primeiro? Cobra 2 vezes? Está dentro do mês ainda? Não, ó, não cobrei, olha aqui. Olha aqui, qual é a conta aqui? Não, mas e aquele primeiro lá, que quando emitiu o cartão já não é anuidade? Esse Essa é a daí? anuidade. O que eu estou cobrando aqui embaixo? Aí é a tarifa, né, dele ter usado ou não? Exato. Pode ou não cobrar. Eu posso ou não cobrar. Por isso que eu não coloquei nada aqui, tá? Algumas empresas cobram, outras empresas não cobram. Depende da administradora de cartão. A maioria cobra só anuidade. Ela não cobra tarifas de serviço. Mas se eu tivesse, por exemplo, que rever o limite dele, eu cobraria. Eu tenho 5 alternativas de cobrança que são autorizadas pelo Banco Central. Se eu abrir um limite de crédito para ele, eu posso cobrar. Fala assim, ó, você não pagou a fatura. Digamos que eu não tinha esses R$ 300 aqui, você pagou só um valor mínimo e deixou o resto para pagar o mês que vem. Então, automaticamente, você está usando um empréstimo, um financiamento que eu vou buscar no banco. Eu posso cobrar uma tarifa por isso, pela abertura do crédito. Então, existem várias tarifas que podem ser autorizadas. Eu não coloquei o valor aqui, porque não preciso cobrar. Só quero que vocês entendam que o banco pode cobrar. Agora, o cliente paga só um valor mínimo. Dos 300, ele paga só 100. Falta 200. O que acontece? Automaticamente está sendo aberto o quê? Um novo ativo com uma nova titularidade. Porque agora não tem mais que receber os 300, não tem que mais receber os 200. Eu vou liquidar aquela operação, aquele ativo que eu abri no começo e vou abrir, sim, um financiamento, uma outra rubrica. Aqui é a operação de crédito, feita pelo banco, não pela administradora de cartão. E aí, quando você abre uma operação de crédito no banco, o cliente passa a dever juros. E aí tem que olhar na fatura qual é a taxa combinada. Então, lá em cima está combinado uma taxa de 15% ao mês. Então, aqui, 15% ao mês, eu vou cobrar dele uns juros neste mês, porque ele deixou de pagar nesse mês de fevereiro, pelo regime de competência, R$ 30. Ou seja, agora ele está me devendo R$ 230. Passa-se um mês, ele pode ou não pode me pagar, não sei. Mas, efetivamente, como eu concedi um empréstimo, eu vou ter que recolher IOF. Então, ele está me devendo IOF, eu aumento a dívida dele mais em 99 centavos sobre aqueles 30 que está lá. Sobre aqueles 200 que estão lá. Ok? E aí, se ele pagar, se ele tiver dinheiro para pagar, eu vou liquidar o empréstimo contra a conta dele
debitando a conta dele, zerando a conta de empréstimo. Estas operações são operações de financiamento. Essas são operações de crédito. Aqui eu tenho, sim, o reconhecimento da receita de crédito. Não é na administradora, é no banco. Quero só que vocês entendam isso. Então, sempre uma administradora de cartões, ela está vinculada com o banco, ela está interligada com o banco. Automaticamente, ela faz todas essas operações junto, e o banco, sabendo o que está acontecendo, imediatamente abre ou não os limites de crédito. E na medida em que haja inadimplência, quem vai cobrar é a administradora de cartão de crédito. O banco fala, ó, o cara não pagou, meu amigo, vai se virar aí para receber essa fatura, porque essa fatura é sua, não é minha. Eu estou cobrando para você, o empréstimo que eu estou fazendo para você, através do cartão de crédito. Então, é um nó, porque em todas essas questões aqui, existem questões tributárias. Quem é que está pagando o que de impostos? E nessa confusão, está havendo uma discussão na Receita Federal, tá? De que as administradoras de cartões de crédito tinham que pagar impostos. Professor, Sim. o IOF calculado aí é sobre os R$ 230? Não, só sobre os 200. Que é o valor, o valor da operação é esse aqui, ó, essa rubrica aqui. 161, 20 cartão de crédito rotativo, limite que está sendo utilizado. R$ 200. Aí faz aquelas contas todas lá, 0,041 vezes não sei o que, isso aqui lá, dá os 99 centavos aí. Acho que é isso, deixa eu ver se eu não errei a conta. É 0,23 mais 0,76, acho que é isso. 0,99, tá? E, como eu disse, tá? Pode ser que seja cobrado também uma tarifa dessa utilização do limite de crédito. Ela é facultada. Alguns bancos não cobram, mas podem cobrar. Aí você tem que observar esse tipo. Eu percebo que os bancos cobram de pessoas jurídicas pela utilização de limite de cartão de crédito. Porque virou moda também conceder cartão de crédito para pessoa jurídica e colocar o nome dos vendedores, dos compradores, dos funcionários, diretores, para a utilização como sendo um cartão corporativo. Mas é um cartão de crédito da pessoa jurídica. E às vezes tem lá um limite de 100 mil e coloca para cada cartão de crédito R$ 1.000. Para que o sujeito, nas atividades dele, ele precisa eventualmente pagar algumas contas de viagem, abastecer um veículo, ou pagar a conta do restaurante, e utilizar o cartão, né? Então, essa divisão dos limites e tal, os bancos cobram uma tarifa por causa dessas utilizações. Isso mais em pessoa jurídica, pessoa física, eu já não vejo tanto. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção só nessas contas e como é que é separado, tá? Onde está o reconhecimento das receitas do empréstimo, do financiamento, através do crédito rotativo do cartão de crédito. Então, vocês tiram aquela ideia que todo mundo tem, de que quem está fazendo a cobrança dos juros é a administradora de cartão. Não é. É o banco. Por isso, o banco sempre ganha dinheiro. E aí vocês percebem. Sim. Professor, ali aquela operação que foi feita no dia 31, que é do cartão de crédito rotativo a valores a receber. Aquilo lá, tipo, é a administradora meio que emprestando dinheiro para o cliente? Não. O que aconteceu aqui? O cartão de crédito tem uma autorização de débito no banco. Pode não ter, você pode falar, não quero que debita, eu quero receber a fatura e quero eu pagar. Você pode fazer isso. Se você não paga com o total da dívida, da compra que você fez de 300, você paga só 100, automaticamente você está devendo 200 para a administradora de cartão de crédito, que confiou em você. Só que ela não pode emprestar para você.
que ela faz? Ela pega o empréstimo do banco, porque ela precisa dos R$ 300 para pagar quem? Para pagar a loja. Ela é uma intermediadora. Então, o empréstimo é concedido pelo banco, não pela administradora de cartão de crédito. Mas ela precisa pagar. E aí, ela que vai pegar dinheiro emprestado para pagar o vendedor? Não. É você, portador do cartão de crédito, que autorizou ela, quando você fez o contrato. E aí, o contrato está lá naquelas letras minúsculas, que ninguém lê. É um contrato com 4, 5 folhas, tá? Que ninguém lê. Está lá dizendo, se eu não pagar, a administradora vai pegar o dinheiro emprestado no banco para poder pagar o meu vendedor da onde eu comprei, onde eu fiz a compra. Então, eu passo automaticamente a dever para o banco a taxa de juros 15, 20, 30% ao mês, ou qualquer uma maior que essa daí, porque eu concordo também com o aumento da taxa de juros, eu assino esse contrato, né? E assim eu fico devendo até as calças para o banco. Aí o pessoal fala, você deve cartão de crédito. Você não deve para o cartão de crédito. O cartão de crédito é um meio de pagamento. Você deve para o banco que financiou a tua dívida, a tua compra, que teve que ser honrada pela administradora do cartão de crédito. É isso que eu queria que vocês percebessem aqui, só. Tá? Para a prova, o que eu vou cobrar é o reconhecimento das receitas e a diferença. Então, a gente reviu só para fixar esses conceitos e a gente vai avançar para o leasing. Então, gente, o leasing, ele não é uma operação simples. Tá? Todo mundo acha que é, não é. Então, o termo leasing é porque é uma operação que nasceu lá nos Estados Unidos, então a gente adotou o termo em inglês. Mas, na verdade, ele se chama arrendamento. Arrendar. Parecido com alugar, mas não é a mesma coisa. Tem diferenças, tanto operacionais como jurídicas. Existe uma lei específica para essas operações. Quem começou o leasing lá na Inglaterra, né, depois da Revolução Industrial, foi uma solução dada para que as empresas pudessem obter recursos e investir nos seus maquinários, nas suas instalações, nas suas operações. Então, buscou-se uma solução que deveria ser intermediária entre financiamento, aporte de recursos, captação de recursos no mercado acionário. Tinha que se buscar algumas soluções. E nasceu dessa forma as empresas de leasing. Ou seja, eu tenho dinheiro, não sei o que fazer com ele. Você precisa de uma máquina e o outro precisa vender a máquina. Eu posso te emprestar o dinheiro para você comprar a máquina, eu posso emprestar o dinheiro para o cara vender a máquina, ou eu posso comprar a máquina e eu alugar ela para você. E no final, você decide se você quer ficar com ela ou não. Essa é a essência do arrendamento mercantil. Só que isso foi crescendo de uma tal maneira, de uma rapidez, e percebeu-se que as empresas poderiam ter o uso do bem, da máquina, sem ser proprietário. Assim como a gente aluga um galpão, aluga uma loja, eu não sou proprietário e usufruo de um bem. É um aluguel. Semelhante a isso poderia ser com coisas móveis, não coisas fixas como um galpão ou uma loja. E ao fazer isso, as empresas perceberam também que as análises da eficiência dela melhoravam, porque havia uma redução dos valores imobilizados. E ao não ter financiamento, o passivo também diminuía.
Ou seja, uma verdadeira complicação para os analistas de balanço. Porque o leasing, o arrendamento mercantil, não aparecia. E os americanos foram os primeiros a berrar. Falou, peraí, isso aí está errado. Isso não está certo. E o IASB e o FASB vêm discutindo isso há muitos anos. Se deve ou não deve reconhecer no balanço das empresas que utilizam essa prática os bens, a dívida que foi assumida. Então, tudo isso começou a ser discutido, não havia uma uniformidade, tanto é que o FASB exigia que as empresas europeias que seguiam o IASB mudassem os seus balanços na Bolsa de Valores de Nova York, incluindo o leasing. Porque senão não estaria mostrando os reais investimentos feitos na produção e as reais obrigações com o arrendamento. Isso permaneceu por muito tempo. Aí, quando começou-se o processo de harmonização em 2009, eles sentaram para conversar. Como é que a gente vai fazer isso daí? A discussão foi longa, 4 anos. E hoje está havendo uma unificação da forma como deve ser reconhecido o leasing, da forma como ele tem que ser mensurado e evidenciado nas demonstrações financeiras. Então, a partir disso, nós tivemos várias mudanças e, finalmente, em 2017, com vigência a partir de 2019, tá, nós tivemos um CPC totalmente remodelado, determinando como deve ser feita a contabilização do leasing. Então, como é um negócio muito complexo, que envolve muitas questões, essa aula vai ser hoje um pouco mais teórica sobre o leasing, e aí eu vou falar daquelas questões que eu quero que vocês respondam, para que justamente a gente desenvolva uma discussão para entender o CPC, que ele não é simples. Cada vez que eu leio ele, eu entendo uma coisa diferente. Tá? E os assuntos que estão pertinentes às interpretações do leasing, que impactam não só as empresas. Você, contador, se for para uma empresa hoje, ela tiver um aluguel, você tem que pensar se não é arrendamento. Qualquer aluguel. Ah, mas é o aluguel da loja. Não é arrendamento? Você vai ter que interpretar isso. E aí você vai ter que colocar no balanço. Imaginem vocês colocarem no balanço todas as prestações futuras do aluguel da loja, do aluguel do galpão, da fábrica onde vocês estão instalados. Professor, Pois não. surgiu uma dúvida, eu não sei se você vai abordar mais à frente, mas a dúvida é a seguinte: uma empresa A, ela é proprietária de um bem, e eu tenho uma empresa B que estou querendo usufruir desse ativo. De quem é a depreciação? Isso nós vamos discutir. Olha a pergunta que eu vou fazer para você daqui a pouquinho, ó. Aqui, ó. Tá? Aqui, ó. O que você está me perguntando, eu vou perguntar para vocês. E vocês vão responder. Mas vocês vão responder sem saber. Vocês vão dizer o que vocês acham, a partir do que a gente conversar aqui. Para depois a gente ir lá no CPC e ver o que o CPC manda fazer. Aí vocês vão ficar doentes mesmo. Mas fica tranquilo, Beleza. que essa não é uma questão de prova, tá? Não dá. Eu quero que vocês comecem a perceber que hoje está se exigindo uma transparência muito maior das empresas. Então, a partir daí, eu quero que vocês percebam a necessidade de desenvolver corretamente esses conceitos do arrendamento. Então, como ele falou, gente, o que é o arrendamento mercantil ou leasing? Eu tenho um bem, vou usar o bem, os benefícios dele, vou correr os riscos com ele, e eu não sou dono dele. Ele pode ser tomado de mim. É isso que vocês têm que entender. Perfeito? Mas isso é feito através de uma empresa específica, especializada, dentro de uma lei própria,
não é uma lei qualquer, é uma lei que foi criada para isso, tá? Copiando os americanos, lá em 1976, tá? Logo depois que nós tivemos as mudanças, as primeiras mudanças na nossa contabilidade. E vamos fazer o que os americanos fazem. E todo mundo achou maravilhoso. Eu trabalhava numa indústria metalúrgica e quando saiu isso, o banco, imediatamente, acho que era o Bradesco, se não me engano, ele já veio oferecer essa linha para a empresa. E o que nós fizemos? O que os donos fizeram? Eram 3 diretores. Os 3 compraram o carro da época, o carro mais top de linha que tinha, através de arrendamento mercantil. E as despesas desse arrendamento passaram a ser da empresa, ou seja, uma forma disfarçada de lucros. Isso só foi corrigido alguns anos depois, em que a Receita, através de reclamações, falou, olha, tem que mudar isso daí, porque os caras estão utilizando essa solução, tá, como uma forma disfarçada de lucro, um salário indireto, né, dando um carro para os diretores, que também depois foi para os gerentes, né, uma maneira de salário indireto, até que isso foi cortado mais tarde. Então, essas empresas surgiram, as empresas de arrendamento mercantil, para fazer justamente isso. Ela compra um bem que você precisa, você não tem dinheiro. De alguém que precisa vender, mas também não tem dinheiro para financiar. Então, para alavancar os negócios, para movimentar a economia, para dar uma capacidade de melhoria do parque industrial brasileiro, criou-se o arrendamento mercantil. Então, inicialmente, ele era uma operação uma operação financeira que alavancaria as vendas de bens de capital, tanto nacionais como importados, dando a possibilidade das empresas brasileiras se modernizarem. Isso foi política da ditadura militar lá em 1976, no governo final do Médici, depois do Médici, foi Geisel, do governo Geisel. Eu já era contador, tá, gente, nessa época aí. Numa empresa aqui perto, em Itaquera, uma indústria metalúrgica de peças automobilísticas. Então, a gente já ali foi utilizar isso. E eu já tive dor de cabeça já para fazer as contabilizações. Onde é que eu contabilizava as contas prestações dos leasings dos veículos que foram comprados? Eu tinha um diretor industrial, um diretor comercial, um diretor-presidente, eu tinha gerente de compra, gerente de vendas, gerente da produção, o gerente da contabilidade. Cada um tinha um carro e as contas prestações. Onde é que eu classificava essa bagaça? Eu queria colocar separando custos e separando despesas. Os donos queriam colocar tudo em despesas. Por quê? Para reduzir o imposto de renda. Então, vejam como havia um interesse, né? A própria lei deixou essa possibilidade. Você está aumentando as suas despesas com as prestações que você tem que pagar para a sociedade leasing, pagando menos imposto de renda. Era tudo isso que estava sendo pensado. Por sua vez, a vendedora do bem de capital, as máquinas, se ela vendesse a prazo, logicamente ela colocava o quê no preço? Juros. Aumentava o preço. E aumentando o preço, ela pagava mais imposto. Então, também foi uma forma de redução dos impostos incidentes sobre as vendas de bens de capital. Tudo isso estava configurado, era o sistema funcionando para alavancar investimentos que o Brasil precisava e o Brasil não tinha, né? Medidas concretas, facilitadoras para incentivar. Pois eles perceberam que o negócio degringolou, porque o brasileiro é desgraçado, é sem vergonha, é desonesto, né? E passou a utilizar isso mais como uma forma de não pagar imposto do que realmente fazer investimentos. Deveriam ter dito, então só se faz investimento na fábrica. Mas não, eram todos os bens de capital, incluindo veículos. E aí, todo mundo saiu comprando veículo para a diretoria, para a gerência, que virou uma bagunça. Isso foi até
começo da década de 90, e na mudança do governo Collor, acabou tudo. Ó, você não vai poder fazer isso não, porque isso é salário indireto, é redução de INSS, é redução de fundo de garantia, que não é o objetivo da linha. Então, eu quero que vocês compreendam esse histórico breve, para saber como é que isso vem evoluindo ao longo desses 40 anos aí de existência do leasing no Brasil, sendo que o leasing já existia há 100 anos, lá na Revolução Industrial, na Inglaterra. E quem faz a normatização disso é o Banco Central. Então, nós vamos ficar subordinados ao COSIF. Então, as sociedades de rendimento mercantil também são obrigadas a cumprir as normas do COSIF com relação à contabilização das operações de leasing. Tá? Então, a gente tem lá um leasing feito, por exemplo, por banco. O que o banco entende de máquina? O que o banco entende de veículo? Não entende nada. Né? Então, ele vai comprar uma máquina, seu pedido, e ele não vai querer nunca essa máquina de volta, concorda? Não vai fazer nada com ela. Então, ele coloca isso como um leasing financeiro, ou seja, é uma forma de financiar a compra da máquina. Essa máquina, no final, fica com você, porque está embutindo juros, um monte de coisa. E existe o leasing operacional, que é muito mais feito pelas empresas fabricantes dos bens de capital. Então, ao mesmo tempo, ela fabrica lá o veículo, ela constitui uma empresa de arrendamento para facilitar a venda dela, a venda da máquina ou a venda do veículo dela. Mas, nesse caso, ela admite que aquele bem possa, depois do tempo de arrendamento, voltar para ela. Isso é o que caracteriza o leasing operacional. Mas, como sempre, vai virar bagunça, as coisas se misturam, né? Aí vem o Banco Central, vem a Receita Federal, fala, não pode ser assim, tem que ser assado, tem que ter mais regras, tem que definir claramente o que é um, o que é outro, tem que saber onde é que ele vai ficar, e aí, meu amigo, vem a contabilidade e tenta solucionar. Os americanos falam uma coisa, os europeus falam outras, e vamos tentar uniformizar. Conseguiu-se. Hoje nós temos uma lei definindo claramente isso. Tá? Mas não é simples. E a partir daí nós tivemos o pronunciamento contábil, copiando a IFR 16, que é emitida pelo IASB, para ser adotada na contabilidade aqui. E o grande drama é que quando você começa a interpretar e adotar, você percebe que eles envolveram outras operações de locação. E aí começa a complicar. Então, por exemplo, a Chrysler, onde eu trabalho, fabrica refeições e merendas. Então, nós temos uma cozinha lá, que fabrica 2 toneladas de alimentos por dia. Então, eu tenho lá 15 caldeirões de 200 litros para fazer arroz, feijão, cozinhar carne. Esses caldeirões, eles são específicos, né? Eles ficam no chão, porque os fogões nossos lá são no chão, né? São bocas de fogo de gás. E esses caldeirões têm uma vida útil, no máximo, de 2 anos, não passa disso. Porque eles trabalham diariamente, sob fogo, né? Eles vão se deteriorando. Então, em 2 anos, eles estragam. E são caríssimos, não é barato. Então, o que a gestão pensou? Não vou comprar isso não, é muito dinheiro para investir. Vamos alugar. E a gente aluga diretamente do fabricante. Ele vai se virar com a captação dos recursos dele para colocar à minha disposição esses equipamentos. Esses equipamentos, se eles dão problema, eu faço a manutenção. Mas eu tenho uma cláusula em que eu posso devolver esses caldeirões quando eu não precisar. O risco é total. De quem? Da arrendadora, da fabricante. E os benefícios? Os benefícios estão comigo. Eu utilizo para produzir as merendas que eu entrego para a prefeitura. Então, vejam, a partir daí, a auditoria
O Tribunal de Contas chegou para mim e falou assim, por que você não coloca isso no ativo? Por que você não coloca isso no seu passivo? Bom, nada a dizer, porque quando você recebe esse tipo de admoestação, certo? Você tem que estar muito bem calçado para responder, porque a gente responde, né? A gestão pública, a gente responde por crimes de improbidade. Então, precisa tomar muito cuidado com isso. E aí vieram os questionamentos da auditoria externa, por que eu não tinha feito isso? Ao ler o CPC, ao ler a lei, existem algumas interpretações. E eu me vali dessas interpretações. Eu digo o seguinte, olha, Caldeirão não é meu. Caldeirão é da fabricante. Ela alugou para mim. Certo? Eu não estou fazendo um arrendamento mercantil. Eu posso devolver o caldeirão. Ah, mas você tem o benefício e você tem que fazer a manutenção. Sim, mas o risco não é meu, o risco é dela. Eu posso devolver. O problema é dela. E aí, logicamente, o TCE não concordou com a minha postura. E falou que eu tinha que obedecer o CPC. Eu peguei o CPC, coloquei as palavras, mandei para o jurídico. Jurídico, é isso que eu acho. Eu quero um parecer adequado dentro desse entendimento para eu responder ao TCE para evitar a abertura de um processo. O juiz concordou comigo. Não, realmente, tal. Agora, a auditoria externa, de posse dessa discussão toda, falou assim, não, mas espera aí. Os caras te deram o caldeirão? Eu falei, não me deram. Então tem uma discussão. Dar e fazer é uma discussão jurídica. Eles acham que a arrendadora está fazendo uma operação financeira comigo. E se ela está fazendo uma operação financeira comigo, vai se caracterizar como arrendamento, e eu tenho que reconhecer isso no meu ativo, eu tenho que fazer a depreciação, eu tenho que colocar as contas prestações que estão no contrato no passivo. Essa é a posição da auditoria. Eu virei para a auditoria e falei, de jeito nenhum. O que ela está fazendo é uma prestação de serviço, mas não tem a obrigação de fazer. Eu posso devolver o bem a qualquer momento. Então, como é que eu vou reconhecer uma dívida futura se eu posso devolver o bem amanhã? Não, mas a operação é caracterizada, assim. Então, tem essa discussão dentro da casa. E eu que estou respondendo. Quem vai levar a porrada é o José Ari. Não é o superintendente, não é o diretor financeiro, não é o diretor jurídico. Não, é o José Ari, é o contador. Ele é o responsável por essa classificação, por esse reconhecimento. E nós estamos falando lá de alguns 500 mil reais que não estão no balanço. Eu deveria ou não deveria estar no balanço? Então, precisa entender, gente, bem os conceitos do que é o leasing. Existem questões hoje que estão dizendo o seguinte, se você faz um contrato de locação de uma loja, você está usufruindo de um bem, um imóvel, para uma pessoa que é proprietária desse imóvel e te alugou. Você é o responsável, por exemplo, pela manutenção deste imóvel. Você tem que entregar ele do jeito que ele te entregou lá no final do contrato. Você reconhece ou não reconhece a dívida do contrato como um todo? Esse contrato pode dizer que não, você pode encerrar o contrato, sim, mas se você encerrar o contrato, você tem que pagar multa. Você reconhece ou não reconhece essa multa no passivo? Porque você assinou o contrato. O fato já é existente. Você não coloca esse bem no seu ativo imobilizado, você não tem depreciação. Portanto, seu custo, a sua despesa é menor do que uma loja que tem o imóvel próprio. Então, está certo você comparar essas duas empresas dessa mesma forma? Veja como a gente traz para as questões da teoria da contabilidade, o que é um ativo, o que é um passivo.
rigorosamente pela teoria da contabilidade, eu não tenho que reconhecer e acabou. Ah, mas e a legislação tributária? E uma coisa que virou moda depois de 2011, a essência sobre a forma. Você tem que pensar nisso agora. Qual é a essência desse negócio? Não adianta mais a forma jurídica, o contrato, a lei. Não. Quero saber o seguinte: enquanto isso impacta a decisão do usuário da informação contábil, por isso que tem que ter lá, CPC 01, quais são as características qualitativas da informação contábil, que pretendem que essas características passem por cima dos princípios contábeis. Então vejam como a gente começa a avançar e começa a discutir questões da teoria da contabilidade e o impacto delas com as questões jurídicas e as questões tributárias, principalmente. Que no final a gente vai ver a discussão vai sair sempre sobre a questão tributária. Principalmente, como o rapaz perguntou aí, a questão da depreciação. Tá? Então, eu queria que vocês refletissem sobre isso, interpretassem o que eu estou falando, né? E a partir daí, inicialmente, é um PBL. O que é um PBL? É um conhecimento que vai ser desenvolvido a partir de um problema. Tá? As grandes universidades americanas utilizam essa metodologia como metodologia ativa de ensino. Elas trazem um problema, uma situação, para os alunos. Os alunos não têm a menor noção do que é aquilo ali, mas percebem que é um problema só. A partir daí, eu vou me programar, eu vou me planejar para buscar o conhecimento, as informações, os dados, processar esses dados, formar a informação, obter o conhecimento para propor uma solução para o problema. Então, eu quero que vocês anotem, tirem foto, façam o que vocês quiserem, tá? Dessas questões que estão aí. Escrevam no caderno universitário, vocês vão me entregar, fazer o upload desse trabalho. Ok? Então, Professor, tem que ser no caderno mesmo, escrito na mão. não, você pode tirar uma foto, tirar um print screen da tela, pode depois passar isso no Word, mandar no arquivo Word, como nós fizemos nas outras aulas. É que eu tô falando isso para ser mais rápido. Você está com o caderno aí do lado, já anota, né? Tem uma ideia da resposta. Tá? Aí eu vou dar um tempo para vocês imaginarem as respostas possíveis. Não tem resposta certa? Eu vou pedir que 2, 3 alunos coloquem a sua resposta, a sua opinião, tá? Não importa se está certo ou errado, eu quero só a opinião. Eu acho que é isso por causa disso, eu acho que é aquilo por causa daquilo outro. A partir daí, nós temos o quê? Um tema de discussão que vai exigir, logicamente, a pesquisa sobre este conhecimento, a pesquisa do que tem na literatura sobre isso, e eu vou fazer isso com vocês, para que depois vocês façam realmente a resposta correta, aquela que vocês deveriam aplicar enquanto contadores dentro das empresas ou dentro das instituições financeiras. Então, quero primeiro que vocês anotem, leiam, anotem direitinho, vou dar 5 minutinhos, e a gente vai discutir, vai abrir a discussão para avançar nesse tema. Eu vou tomar uma água e já volto.
Vamos lá, então, pessoal. Quero que vocês se manifestem. Vou pedir a opinião aí, o questionamento para 2, 3 alunos só, que justamente vai suscitar mais dúvidas e vai também dar uma outra visão para os outros alunos. A ideia é essa, tá? Não fiquem preocupados não com resposta certa. João Pedro. Você abre o microfone, João Pedro? João Pedro não está aí. Então, de baixo, Leonardo Souza, está aí? Oi, Oi, quem está aí? Leonardo, sou eu. Leonardo? Vamos lá, Isso. Leonardo. Fala para mim aí, com relação às questões. Seria a primeira pergunta? Ou as três? Não, qualquer uma, você pode falar qualquer uma. O que você acha que você tem mais convicção, que você não tem convicção? O que você acha? Na minha percepção, o ativo deve ser contabilizado no imobilizado da arrendadora. O ativo imobilizado na arrendadora. Isso. Então, a depreciação vai ficar com ela também. Isso também. Aí, no caso da arrendatária, fica os custos relativos à prestação de serviços. No caso, ela paga as prestações, ficaria como custo ou despesa, dependendo do bem que está sendo arrendado, se é um bem operacional, uma máquina, ou se é um computador no escritório. Isso. Você sabe que nas contas prestações estão os juros, né? Sim. Vai ficar tudo junto, despesa Despesas com e juros. custo. Certo. Você acha que essa contabilização não distorce os números do balanço ou não faz diferença? Eu fiquei um pouquinho em dúvida em relação a essa, mas eu acho que pode ser vista como uma operação de planejamento. Planejamento tributário. Isso. Planejamento tributário. Tá, agora vamos pedir para uma senhora se manifestar. Caroline Nogueira, tá aí? Caroline. Sim ou não? Imagina se eu fizesse chamada em aula. Oi, professor. Oi? Então, Caroline, na sua opinião, em relação a essas 3 questões que estão aí. Eu acho que fica no ativo da arrendatária. No ativo da Inclusive, arrendatária. Então, a partir daí, a depreciação passa a ser da arrendatária, correto? correto. E as contraprestações que ela paga para a arrendadora, ela vai ter a contraprestação lançada como despesa, custo e além da depreciação do ativo imobilizado dentro dela também? Você pensou nisso? Isso eu não tenho certeza, professor, mas eu acho que Lógico que não, né? Para ter mesmo.
Se fosse fácil, não precisava fazer faculdade. Percebeu onde eu quero chegar? Você coloca o bem na arrendatária, certo? E a partir daí você tem que fazer a depreciação, é um ativo mobilizado. Só que ao mesmo tempo você tem uma dívida que você tem que pagar pelo pagamento das contas prestações, certo? Que embute juros. Quer dizer, você teria também uma despesa de juros, além da depreciação. Tudo bem? Tudo. Concorda? E aí, a partir daí, você vê isso como uma operação de planejamento tributário ou você vê as distorções nos números de balanço? Planejamento tributário. Planejamento tributário. Essa distorção dos números seria... O que seria distorção dos números, professor, no balanço? O balanço tem que retratar com fidelidade, fidedignidade, o quê? A situação patrimonial da empresa e a riqueza dos sócios. A riqueza dos sócios é mensurada pela diferença Essa entre a distorção realização do ativo... Oi? Oi? Alô? não seria uma fraude, por exemplo. Oi? Não entendi. Tá travando, professor, desculpa. Cortou. Não seria uma fraude, por exemplo, né? Não, peraí. Deixa eu ver se eu consigo colocar. O balanço patrimonial, quando você coloca os números lá, você está demonstrando uma situação que tem que retratar com fidelidade a riqueza do sócio, que está lá no patrimônio líquido, que é a diferença entre os ativos realizáveis e os passivos exigíveis, que sobrar é do sócio. Se eu estiver te colocando um valor menor no passivo, um valor maior no ativo, eu estou distorcendo a situação patrimonial, a equação patrimonial. É por isso que eu acho que, dependendo de quem coloca onde, há uma distorção. Você imobilizando mais, imobilizando menos, vai impactar a análise de balanço, a análise de eficiência da empresa. Se você não coloca no passivo as obrigações das contas prestações, você está melhorando, aumentando os índices de liquidez da empresa de uma maneira falsa. É isso que eu quero que vocês lembrem lá quando a gente fala de análise de balanço, análise da estrutura das demonstrações financeiras. A nossa principal preocupação é que a gente tenha comparabilidade com outros balanços e que a gente tire dali algum insight ou alguma capacidade preditiva dos números para os resultados desse negócio. Esse é o objetivo na teoria. Então, se eu faço alguns ajustes, não reconheço algumas coisas, a minha situação patrimonial, os meus índices de liquidez, os meus índices de imobilização, meus índices de rentabilidade, não estão adequados para se comparar com uma empresa semelhante e também não estão adequados para uma comparação cronológica, analisando os resultados num período de tempo. É por isso que a gente fala em distorção. Tudo bem. Então, eu tenho 3 posicionamentos para vocês refletirem. E vocês, logicamente, vão dizer isso nas suas respostas. Como eu volto a insistir, não tem uma resposta certa. É preciso muito mais conhecimento para fazer corretamente essa contabilização. Mas o essencial é que, a partir do questionamento e de uma posição, baseado naquilo que vocês já viram até agora, dentro do 7º semestre de contabilidade, né, como a gente está num... Professor, Sim. me tira uma dúvida. O Sim. que é o valor residual? Valor residual, ou seja, um resíduo que tem que ser pago. É um valor que não está dentro desse financiamento, não está dentro das contraprestações para serem pagas. Ou seja, eu posso exigir da arrendatária um pagamento, 10%, por exemplo, com valor residual. Ou seja, ele não é financiado, digamos assim. É uma opção de compra que a gente faz. Você pagou o valor residual, você fica com o bem. Se você não pagar o valor residual, você não fica com o bem. Normalmente, isso só é utilizado mesmo nas operações de leasing operacional e não de leasing financeiro.
Então, a gente vai ver que tem algumas normas aí, inclusive eles burlam essas normas que estão na lei do leasing, tá? É uma coisa que a gente vai ver também. Que quando vem o Banco Central, ele fala assim, ó, eu vou normatizar o leasing. Eu digo para vocês que tem duas modalidades de leasing, leasing financeiro e leasing operacional. Tá? Para ser leasing financeiro tem umas características, para ser leasing operacional tem outra característica. Então, quando é que eu posso e não posso ter esse tipo de situação? Então, ele fala lá, ó, você tem que fazer isso, tem que fazer assado, tem que olhar a vida útil, tem que fazer prazo, num você tem um prazo curto, no outro você não tem um prazo curto, você tem que fazer no mínimo em 2 anos, tá? Você tem que negociar se você vai ou não vai permitir que a pessoa fique com o bem no final, ou se o bem vai ficar com a arrendadora, vai ficar com o arrendatário. Quem é que cuida desse bem? Quem é que trabalha para que ele se mantenha com vida útil e que ele produza benefícios? É o arrendador ou é o arrendatário? Tá? Esses pagamentos que têm que ser feitos de contraprestações que eles são chamados, né? Que pode ser qualquer valor? Não, não pode. Tem que fazer uns cálculos para se determinar os valores das contraprestações para que se justifique a operação de leasing e não uma operação de financiamento de um bem, para a compra de um bem, um CDC, um empréstimo, um financiamento. Não, para separar, para segregar, para não se caracterizar, e por isso a questão que é subjacente é o pagamento do IOF. Não existe IOF no leasing. Só que aí vem a jurisprudência, os juristas tributários falam, não, tudo bem, então não é financiamento? Ah, mas se não é financiamento, é prestação de serviço, então você tem que pagar ISS. Eu paguei IOF, paguei ISS. Aí o banco fala, não, peraí, eu não estou prestando serviço, não vou pagar ISS. E aí vem a lei e fala, não, você vai pagar ISS porque você não está pagando IOF. Mas peraí, eu estou financiando então, leasing financeiro, estou financiando a compra do bem. Ah, então você quer pagar o IOF? Não, você está prestando um serviço. Porque no final das contas, o que é emprestar dinheiro? Não é serviço? Então, essa discussão, ela permeia toda a questão do leasing, e as discussões jurídicas são horríveis, são complicadíssimas. Porque depois de tudo isso, vem o STF, né, o famoso superior, e fala assim, não, leasing é prestação de serviço, tem que pagar ISS. Aí todas as prefeituras querem receber ISS sobre leasing. Então, quem é que paga o ISS? É o arrendatário que comprou o bem, ou é a arrendadora que comprou o bem e alugou, ou é a arrendatária que alugou? Quem é que vai pagar o ISS? Ah, não, quem tem que pagar é a arrendatária. Onde está a arrendatária? Não tem que pagar na onde ela presta o serviço? Não, ela tem que pagar na sede dela. E aí ela corre para se instalar em municípios que têm o ISS menor. O Itaú, por exemplo, a sede do Itaú Leasing é em Poá, para pagar menos ISS. Então, vejam, começa a ter outras complicações inerentes, porque justamente a gente tem um produto que é uma miscelânea de coisas para funcionar. Tá? Então, a gente tem que entender quando e não pode, quando pode e quando não pode fazer esse tipo de operação. Para que tipo de bem? Qual é o prazo? Qual é a vida útil? Como é que vai se negociar a taxa de juros? Então, é tudo uma coisa um pouco mais complicada para caracterizar. O nosso maior foco aqui não é o leasing operacional, é o leasing financeiro. Afinal de contas, estamos falando de contabilidade das instituições financeiras. Então, o que vocês vão guardar efetivamente é ao lado do leasing financeiro. Podemos abordar leasing operacional? Podemos, mas não é o caso. O leasing operacional normalmente é feito por empresas fabricantes, que constituem uma empresa de arrendamento para facilitar a venda dos seus bens.
não os bens de terceiro. O leasing financeiro não, ele vai buscar qualquer bem a pedido do cliente. Tá? Professor, Não. uma outra dúvida até, essa dúvida vai até ajudar para mim responder uma das perguntas, é o seguinte, no balanço da arrendadora, o bem que ela comprou vai ficar lá como imobilizado no ativo não circulante ou vai ser uma outra conta lá no ativo circulante, como bem de investimento, por exemplo? Vamos complementar sua pergunta no seguinte: ele compra o bem a pedido do cliente dele, que vai ficar de posse e uso desse bem. Só que se ele não pagar, o que acontece? Eu vou lá buscar de volta, porque o bem é meu. Então, se o bem é meu, ele é um ativo imobilizado meu. A que prazo isso vai ficar gerando benefícios futuros? Ah, minha preocupação era o prazo. Ah, beleza, O prazo já vai te deu para dizer ter um quanto tempo vai entendimento. ficar, se vai ser circulante ou não circulante. Mas é óbvio uma coisa: este bem não está com a sua propriedade, não está na sua mão. Diferentemente, por exemplo, das suas instalações. Então, tem que estar segregado. O que são o seu ativo imobilizado operacional para você trabalhar e o ativo imobilizado de terceiros, vamos dizer assim. Não é bem essa expressão, mas o ativo Sim, sim. imobilizado que eu comprei para alugar, para arrendar, tá? Então é Perfeito, isso obrigado. que vai ficar aí a questão, né? Você já percebe que eu já estou dando um abacaxi para vocês, né? Então aqui tem um esquema simples do leasing para a gente compreender, tá? Em que a gente tem um cliente, que a gente chama de arrendatário, que negocia com o fornecedor do bem que ele precisa, uma máquina, um equipamento, uma instalação, uma linha de produção, um veículo, certo? Como ele não tem dinheiro para pagar, e o fornecedor não tem como financiar isso a prazo, para dar prazo para ele pagar, vem a intermediária, a empresa de leasing, que é a arrendadora. Então, é feito um contrato de leasing entre o cliente e a empresa arrendadora, com as características de todos os bens, certo? Acerta-se um pagamento mensal, acerta-se uma opção se vai ficar com a compra e quanto vai pagar para exercer essa compra, normalmente eles falam em 10%, certo? Feito isso, essa empresa arrendatária autoriza a empresa arrendadora a pagar ao fornecedor o valor do bem, e esse entrega o bem. Então, a compra é à vista, sem juros, pela arrendadora. A venda do fornecedor do bem é à vista, sem juros, o preço é menor, os impostos são menores. E estou recebendo dinheiro na hora que eu entrego o bem. Quem vai pagar? O cliente arrendatário, usufruindo dos benefícios do bem, vai pagar as contas, prestações, com uma remuneração adicionada ao valor do bem, que são os juros negociados. Então, efetivamente, a receita da empresa de leasing é a diferença entre o bem comprado e o valor recebido na soma das contas e prestações, os juros. Essa é a receita efetiva da arrendadora. Na empresa arrendatária, ela, ao pagar a prestação, ela sabe que ela está tendo que pagar ali uma parcela do bem e uma parcela dos juros. Uma coisa é juros, a outra coisa é o bem que ela está comprando, adquirindo para o seu imobilizado. Veja um abacaxi que eu tenho para contabilizar isso ao longo de 36, 48, 60 meses. Nos dois lados, na arrendatária e na arrendadora. Ok? A gente encerra por aqui hoje. Eu peço que vocês examinem os documentos que eu coloquei no Moodle, a questão do que é o leasing, um resumo ali, um texto básico. Deem uma olhada no CPC sobre leasing. Deem uma olhada num texto curto sobre a lei e a tributação do leasing. Vão surgir dúvidas, não tem problema. Tá? É para isso que a gente vai desenvolver essa daqui, que é um pouquinho, como eu falei, um pouco mais complexo do que os outros assuntos que a gente já tratou. Mais alguma dúvida, gente? Professor, nós devemos responder e colocar no Moodle isso? Está aberto lá para colocar? Não, eu vou pôr um upload, né? Tá.
todo. Eu vou deixar um prazo aí até domingo, né, para vocês quebrarem a cabeça. Tá bom. Tá bom? Tem colocado as aulas gravadas também? Não, eu vou baixar lá no YouTube e vou colocar. Tá bom, obrigado. Falou? Boa noite, professor. Boa noite, obrigado. Mais alguma dúvida, gente? Professor, Pois não. eu fiquei um pouco confusa com a pergunta número 2, eu não entendi direito. A pergunta número 2. Um instantinho. Tá. Vamos lá, o bem comprado, como fica a depreciação? É custo ou despesa de quem? É isso? Não, é de baixo, sobre as contraprestações. Então, as contraprestações, ou seja, os pagamentos que são feitos para a arrendadora, pela arrendatária, né? Então, lá na arrendadora, ela, em tese, financiou a compra, então ela tem um valor a receber, correto? Ela tem lá 36 contraprestações que dá X reais que ela vai ter que receber da arrendatária, né? E que inclui juros, porque ela negociou juros nessas contraprestações, certo? Eu vou reconhecer isso lá por qual valor? O valor bruto do contrato, a soma de todas as prestações, assim como a arrendatária vai colocar no passivo dela a soma de todas as contraprestações que ela vai ter que pagar. É isso que eu quero que vocês digam. Qual o valor que vocês vão colocar lá? O valor total do contrato? Ah, entendi. Ou não? Entendi, obrigada, É para professor. despertar em vocês mais um problema. Certo? Porque se vocês falarem que o bem vai ficar com a arrendadora, as contas prestações são contas a receber, são ativos. Eu vou ter 2 ativos na arrendadora. E na empresa arrendatária, se for colocar lá, vocês também vão ter um problema. Beleza? E aí gente? pode ser, tipo, a resposta não precisa ser aquelas dissertativas, que nem você perguntou se planejamento tributário ou distorção. A gente só coloca qual dos dois a gente acha que é. Mas explica, né? Porque senão não é dissertativo. Se colocar sim ou não, não é dissertativo. Tá. Colocar, eu acho que é planejamento tributário porque visa diminuir o imposto de renda. Ah, eu vou colocar, eu acho que é uma distorção do balanço que prejudica a análise financeira do índice de liquidez e de desmobilização. É isso que nós já conversamos. Tá bom? Tá, obrigada, professor. Boa noite. Boa noite.